Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, eu vos cumprimento com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus. Eu sou Clésio Firmino e este é o canal Templos do Santo Espírito de Deus. Graças a Deus por mais essa oportunidade de vida que o Senhor coloca em nossas mãos, graças a Deus pela saúde, graças a Deus por estarmos reunidos mais uma vez para trazer essa mensagem até você. Hoje meditaremos no Salmos número 48. O Salmos 48 traz como título a beleza e os privilégios de Sião. Cântico, Salmo para os filhos de Corá. Meus amados, uma curiosidade bíblica: quem foi Corá? Quando você abre os Salmos, você vai ver muitos salmos referenciando os filhos de Corá. Se você abrir as escrituras lá no livro de Crônicas, no livro de Números, você vai encontrar referência a Corá. Corá, meus amados irmãos, foi um homem da tribo de Levi, ele era um levita, e a história conta que ele foi um rebelde. Ele se rebelou contra Moisés e contra Arão, e a palavra de Deus diz que ele foi tragado pela terra, porque ele fez uma rebelião muito grande contra Moisés, dizendo que Moisés estava se constituindo rei sobre o povo de Israel, e Arão como sacerdote, e não passava o sacerdócio dele para ninguém. E eles queriam se apossar disso de qualquer jeito, né? Queria ser sacerdotes, queria ser também o guia do povo de Israel, mas isso aí acabou causando um conflito muito grande, e Moisés e Arão teve que clamar a Deus para acalmar esse conflito. Moisés então disse: olha, você amanhã apresenta incenso ao Senhor, e se ele te ouvir, você será um novo guia, será constituído novo sacerdote, mas se ele não te ouvir, eu serei o guia. Só que aí Corá não se contentou com isso, ele reuniu uma congregação de 250 pessoas para ir contra Moisés, e todo Israel contra. Teve aqueles que ficaram divididos: será que vou, será que não vou? Sempre tem esse que está em cima do muro, mas a palavra de Deus diz que Moisés e Arão ficou praticamente sozinhos, com apenas 70 anciões do lado deles. Aí eles tiveram que clamar a Deus. Aquela rebelião estava muito grande, muito fervorosa, estava, sabe, aquela coisa horrível. Então a gente vê que a rebelião ela acontece há muito tempo. Moisés sabia que somente com intervenção divina aquela crise seria resolvida. Então Moisés disse que se nada acontecesse com os rebeldes, isso significaria que ele não era enviado do Senhor. Mas se algo sobrenatural acontecesse e a terra se abrisse para que os rebeldes fossem tragados vivos para o abismo, então os israelitas saberiam que Corá, Datã e Abirão tinham se levantado contra o próprio Deus. Meus amados, imediatamente após Moisés ter falado essas coisas, a palavra de Deus nos mostra que a terra se abriu debaixo dos rebeldes. Aqueles homens, juntamente com as suas casas e todos os seus bens, foram engolidos. Corá e os seus pereceram bem diante da congregação de Israel. 250 levitas simpatizantes de Corá, que oferecia incenso naquele dia, também foram consumidos pelo fogo da parte do Senhor. Então é muito interessante essa passagem. Por que eu estou falando isso? Porque, meus amados, Deus ele não faz acepção de pessoas. Pode ser o rico, pode ser o pobre, pode ser o negro, pode ser o branco. Aquele que estiver buscando a Deus, Deus não o rejeita. Corá foi severamente punido, ele foi tragado para dentro da terra, mas os seus filhos, a palavra de Deus diz que os seus filhos não morreram. E a gente vê referência aos filhos de Corá em vários salmos. Isso significa o quê? Que os filhos de Corá, aqueles que estavam no templo adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, o Senhor não os rejeitou. E uma prova disso é o que a gente vê em vários salmos, menção em nome dos filhos de Corá. E esse Salmos 48 não deixa de ser um cântico, um salmo para os filhos de Corá. Vamos então ler esses salmos, que traz como título a beleza e os privilégios de Sião. A partir do versículo em diante está escrito da seguinte forma: grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio, porque eis que os reis se ajuntaram. Eles passaram juntos, viram-no e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Temor ali os tomou, e dores como de partuiente. Tu quebras as naus de Tarsis como vento oriental. Como o ouvimos, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. Lembramo-nos, ó Deus, da tua benignidade no meio do teu templo. Segundo é o teu nome, ó Deus, assim
assim é o teu louvor até os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião, alegre-se as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Rodeai Sião, cercai-a, contai as suas torres. Notai bem os seus antemuros, observai os seus palácios, para que tudo narrais à geração seguinte. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. Glórias a Deus por este salmos maravilhoso. Através dele a gente consegue enxergar a grandeza de Deus. Deus é forte, Deus é vivo, Deus caminha com seu povo de geração em geração. Quando o povo de Israel foi estabelecido na terra prometida, a palavra de Deus nos mostra as maravilhas de Deus através do templo, através da sua cidade, através das suas torres, porque tudo era uma coisa muito garbosa, uma coisa muito bonita. É assim que Deus é. Deus se estabeleceu naquela cidade. Pela sua força, como diz o versículo 7, ele quebra as naus de Tarsis com o vento oriental. Então Deus ele é maravilhoso. Ele cerca a cidade, ele protege a cidade. E dessa forma é em nossos dias, meus amados irmãos. Versículo 14 ele diz: porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. Eu fico lendo esses salmos, eu fico meditando na grandeza de Deus. Por que Deus se atenta pra gente que é tão pequeno? Por que quando nós nos dobramos diante de Deus, ele atende as nossas orações, ele atende os nossos pedidos? Porque ele é maravilhoso. Jamais deveria atentar para o ser humano. O que o ser humano tem de tão especial que Deus o ama dessa forma? Eu te apresento esse Deus nessa manhã, meus amados irmãos. Busque a ele, eu tenho certeza que ele vai te atender. Assim como tem me atendido, assim como tem atendido a milhares de pessoas que o buscam. Nós não podemos deixar morrer Deus dentro de nós. Nós devemos buscá-lo todos os dias, porque ele nos ajuda na luta e na caminhada do dia a dia. Versículo 10 diz: segundo o teu nome, ó Deus, assim é teu louvor até os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Não foi isso que aconteceu quando eu falei de Corá? Corá, ele se rebelou contra Deus, mas a palavra de Deus diz que a mão dele está cheia de justiça. Ele foi justo com Corá, porque Deus levantou Moisés para guiar o povo até a terra prometida, não foi até o meio do caminho. E de repente alguém se levanta e diz: não, você se constituiu rei e não quer que a gente tome a liderança? É loucura querer se rebeliar contra o ungido de Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos conformar com a nossa posição. É aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E Corá, se você for olhar, ele foi constituído como aquelas pessoas que prestavam ajuda ao sacerdote, mas eles estavam movidos de inveja contra Moisés. Eles não queriam a posição deles, eles achavam uma posição fraca, eles queriam uma posição de mais destaque. E não é uma posição pouca a posição deles, porque senão não seria citado, na palavra de Deus. Então Deus tem a sua mão cheia de justiça. Ele julga e ele retira do caminho do ungido aquele que está se levantando contra ele, na verdade, porque não era nem contra Moisés, era contra ele, porque ele constituiu Moisés como guia do povo. Essa palavra, talvez você pense que eu estou desviando um pouquinho, talvez eu tenha desviado um pouquinho, mas para você ver as maravilhas de Deus. Mas bate com o que eu estou falando aqui sobre a justiça de Deus. Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça também. Ele faz justiça pelos seus escolhidos. É por isso que eu estou te falando, se coloca na presença de Deus, esteja com Deus todos os dias, clama a Ele, seja um homem justo, seja uma mulher justa, buscando se aperfeiçoar cada dia mais na presença do Senhor. E não pensa que você é esquecido. Se você está agindo certo, o mundo talvez esteja em silêncio ao teu respeito, mas Deus, ele está vendo o que você está fazendo. E a justiça de Deus, ela é certa, ela se movimentará a teu favor. Amém, meus irmãos? Essa manhã eu continuo clamando ao Espírito Santo para que fale ao teu coração, para que você consiga caminhar por caminhos retos na presença do Senhor. Se essa mensagem fez sentido para você, eu peço para que você não a retenha, compartilhe em seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook. Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações para que o YouTube te entregue uma nova mensagem a cada manhã. E dessa forma você me ajuda a divulgar os evangelhos através do canal Templos do Santo Espírito de Deus. Vamos orar para que Deus nos dê uma manhã maravilhosa, cheia da sua graça, cheia do seu poder sobre a nossa vida. Se você não tem fé, feche os seus olhos que eu vou orar por você, usando a minha fé. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, entramos na tua presença, glorificando o teu santo nome, porque tu és digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Peço perdão ao Senhor pelos nossos pecados, porque somos falhos, Senhor Jesus. Nós somos seres humanos. Como disse o seu profeta Isaías, nós habitamos no meio de pessoas de lábios impuros e muitas vezes somos de lábios impuros. Venha perdoar as nossas iniquidades, venha perdoar as nossas falhas, venha perdoar, Senhor,
tudo aquilo que nós te aborrecemos. Perdoa-nos, Senhor. Não somos merecedores do teu amor, mas confiamos na tua justiça e sabemos que se nós nos dobrarmos diante do Senhor, o Senhor vai nos perdoar. Eu te clamo nesta manhã pela vida de cada irmão que chegou aqui, Senhor, buscando uma direção através dessa mensagem. Que o teu Espírito Santo fale com elas, fale no coração dessas pessoas, para que elas possam ser direcionadas naquilo que propôs o seu coração. Eu vos peço também para que o Senhor vá visitar os leitos de hospitais, aquelas pessoas que estão desenganadas, talvez pela medicina, ou aquelas pessoas que se encontram em suas casas, mas que estejam num leito de enfermidade. Em nome de Jesus eu vos peço, entra com providência na vida dessas pessoas, para que possa ser restaurada a tua saúde física. Em nome de Jesus, eu te agradeço, papai querido, por estes salmos maravilhosos que lemos, os Salmos 48. Que cada dia que nós meditamos em um salmo seu, nós descobrimos a beleza da sua santidade e a tua grandeza. Muito obrigado, papai querido. Eu vos peço para que o Senhor venha abençoar a minha esposa, os meus filhos, meus familiares, todos que estão aqui neste momento. É assim que eu te peço, já te agradecendo em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, eu desejo que Deus te abençoe grandemente nesta manhã. Eu encerro essa mensagem com 2 Coríntios 13:13, que está escrito: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.